Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim falar sobre A Cidade, o Inquisidor e os Ordinários, do Carlos de Brito e Melo. Esse aqui é o primeiro livro que eu recebi com a parceria nova com a Companhia das Letras. E bom, para quem não sabe, esse autor, ele nasceu em BH. E o primeiro livro, ele tem um livro de contos chamado O Cadáver Ri dos Seus Despojos, que eu não li. E o primeiro romance dele é o A Passagem Intensa dos Corpos, que é um livrão, assim. Então, quando eu vi que ele ia lançar um livro novo, eu fiquei louca. Bom, primeiro de tudo, essa capa eu achei muito legal. Elas são recortes de fotografias de pessoas cruzando faixas de pedestres. E daí eles montam, assim, cada uma dessas pequenos recortes e vão colando um com o outro. E fica essa coisa louca, assim, eu achei muito legal. Bom, esse livro vai contar a história de uma cidade pequena, uma cidade onde acontece uma inquisição contra os bobos. Então existe um grupo que até onde o leitor sabe, é de 4 pessoas, que estão tentando acabar com o que eles acham os bobos da cidade. Bom, o conceito de bobo adotado nessa obra são as pessoas que fogem do convívio social, que se negam a pensar, se negam a conviver, se negam a dialogar e passam a viver como espécies de vegetais no mundo. Então esse é o conceito de bobo que os personagens, enfim, estão usando. E a cidade em que isso acontece é uma cidade aparentemente pequena, a gente não sabe que cidade é, não é uma cidade real, digamos assim. Mas a impressão que a gente tem é que é uma cidade pequena, em que as pessoas relativamente se conhecem todas entre si. Existe aquela fofoca, aquele murmurinho, assim, de cidade pequena. O livro, ele é grandinho, ele tem 470 páginas. E ele tem um formato que remete muito ao teatro, por vários motivos. Ele catalograficamente está descrito como romance, tá? Mas ele é inteiro assim, então tem o personagem e a fala, o personagem e a fala. Ele difere um pouco do teatro por não ter as rúbricas, não ter cenário, as ações do personagem, é tudo pelas falas mesmo. Então não é exatamente uma peça de teatro pronta para ser encenada, né? Mas ainda assim ela tem esse formato que remete ao teatro. Fora isso, eu nunca estudei muito sobre teatro grego, mas eu acho que quem conhece o assunto consegue encontrar muitas referências ao teatro grego, porque eu consegui pensar em algumas e olha que eu não entendo muito. Primeiro porque os personagens não têm nomes, eles têm funções, digamos assim. Então, os participantes da Inquisição, por exemplo, são o decoroso, o apregoador, o olheirento e tem ainda um que não tá aqui porque ele não é muito principal, mas que é o arrombador. Então, entre os outros personagens da cidade tem a impostora, o bem composto, a amada, a quituteira, as vizinhas, os andarilhos. Enfim, a gente não sabe o nome desses personagens, a gente tem essa função deles, né? É um pouco como a imagem do vestir a máscara do teatro grego e essa questão das funções, né? Então, no começo dessa Inquisição, o decoroso, que é, digamos, o rei da Inquisição, lhe visita as casas dos bobos para colocar a fazer o julgamento a eles de sua bobice. E ele dá, antes do julgamento, ele dá uma chance dos bobos se matarem, digamos, acabarem com o problema. E como os bobos normalmente não faziam isso, ele tinha a maneira de imputar a pena a essas pessoas. Bom, os outros dois personagens da Inquisição, que é o olheirento e o apregoador, são personagens que ficam na espécie de um topo da cidade. E o olheirento é onisciente, ele fica vendo tudo.
e enquanto o apregoador é quem anuncia as mensagens da Inquisição para as pessoas, então sua voz é ouvida em toda a cidade. Eles são espécies de guardiões da Inquisição, algo nesse sentido. Eles ficam, principalmente o olheirento, fica vendo e ouvindo tudo que as pessoas estão falando e tudo que está acontecendo na cidade. Por aí que a gente, leitor, sabe o que os outros personagens estão fazendo. E, por exemplo, nesse momento que começa a aparecer a impostora, que ela é uma mulher que sibila e cochicha e eles não sabem quem ela é, eles não conseguem achar ela na rua. Ela anda fantasiada e ela vai se posicionando contra a Inquisição ou de maneiras não próprias, de acordo com a Inquisição. Por outro lado, a Amada, ela é uma mulher que tem um marido lindo e maravilhoso, filhos lindos e maravilhosos, e tinha tudo para ser a pessoa mais feliz do mundo. As vizinhas são muito engraçadas porque elas ficam fofocando entre si e os diálogos são muito bons. E apesar de ser grande, o livro flui super bem, principalmente por esse formato de ter só as falas. A velocidade de leitura, a maneira com que ele prende o leitor para continuar lendo é muito grande, então a leitura dele é muito gostosa. E a sensação que dá para o leitor é muito estranha, porque no começo você, de certa forma, tem alguma simpatia pela Inquisição, de vamos ver o mundo livre de bobos, mas depois é uma coisa muito estranha. E você quer saber se as pessoas vão continuar aceitando isso e você quer saber qual que vai ser o desenvolvimento da história, para onde essa Inquisição vai parar, o que esses caras vão fazer. E quem são esses caras? Eles são bizarros, então você começa a tentar pensar a situação que colocou eles nessa situação. E eu acho que com isso de dar esse nome de função para os personagens ao invés de um nome pessoal, o autor consegue remeter o leitor a muita coisa, assim, a muitas pessoas do seu próprio dia a dia, às vezes. Então, algumas espécies de estereótipos, de clichês que você consegue encaixar na sua vida real, que é muito engraçado. Então, você começa a pensar assim, no seu próprio meio, na sua própria sociedade, algumas funções apresentadas pelo livro. É bem interessante. O livro também brinca um pouco com essa imagem que a gente tem da moral, e principalmente na nossa era do politicamente correto. Então, isso é bastante satirizado ao longo da Inquisição do livro. Então, ao longo da Inquisição, os habitantes eles vão sendo, de uma maneira geral, criminalizados em seus pequenos hábitos do dia a dia. A sociedade vai se transformando numa coisa que me estranha. E o leitor vai se percebendo, assim, porque há uma espécie de apatia nessas pessoas, né? Então é muito interessante quando algumas outras coisas começam a acontecer, que não é o que a gente e o que a própria Inquisição esperava. Principalmente porque o chefe da Inquisição, que é o Decoroso, é em tese o exemplo de moral, um exemplo de pessoa que deveria ser seguido, que é todo certinho e metódico. E ele acaba fazendo uma ironia com a vida da classe média, basicamente, e a ironia do comportamento das pessoas na sociedade. Então é um livro que mexe bastante, cutuca bastante coisa, assim. Ele ironiza, inclusive, um pouco o papel de Deus na sociedade, né? O que as pessoas fazem e tornaram Deus. O meu personagem favorito de longe é a impostora. E para mim os questionamentos mais interessantes do livro estão na figura dela, já que ela vai brincando com o que é verdade, o que é falso e provocando situações a partir disso que são bem bacanas. E ela é uma figura bem chave também dentro da mudança que vai acontecer nas pessoas dentro do livro. Bom, gente, eu não sei se eu consegui explicar direito o quão incrível esse livro é. Ele, assim, provavelmente vai entrar na lista dos meus 10 melhores desse ano. Um livro, assim, que eu queria ler muito. É um livro que tirou meu fôlego, que eu fiquei... Uou! É um livro diferente de tudo que eu li. Em termos de formato, em termos de proposta do enredo. Incrível.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se alguém já leu o livro, comentem aí o que vocês acharam e até logo.